Tomás, muito boa noite, bem-vindo. Muito boa noite. Pois, vamos olhar para este último tópico, que também é alinhado pelo Tomás, para fazer, portanto, uma análise em relação aos primeiros 12 meses de mandato do Presidente da República. Como é que o Tomás olha para estes primeiros 12 meses de Daniel Chapo na Presidência da República? Uma vez mais, boa noite, e também para quem nos segue em casa. Inevitavelmente, hoje não poderíamos deixar de referir algumas palavras sobre o primeiro ano do mandato do Presidente Daniel Chapo. A peça que foi aqui transmitida dá-nos uma visão geral daquilo que foi este primeiro ano. Eu só podia acrescentar que, de facto, o Presidente Chapo iniciou este mandato no meio de um país que era praticamente ingovernável, com graves perturbações político-sociais, e o grande desafio era estabilizar o país, era tornar as instituições funcionais. Eu penso que este foi o primeiro grande desafio, repor o Estado a funcionar com normalidade e criar condições para um diálogo nacional mais amplo, mais inclusivo. E não teve muito tempo. Quando falamos de um ano de governação, provavelmente os primeiros 5 meses ainda foram de estruturação do próprio governo, de alinhamento de estratégias, mas aquilo que a peça dizia aqui, disse bem. Eu posso só destacar 2 questões. O Fundo de Desenvolvimento Local foi uma iniciativa que veio, enfim, refrescar a expectativa, sobretudo dos jovens no meio rural, porque foi um fundo que já teve algum sucesso na nossa história. O segundo ponto que queria destacar como um ponto onde ainda, de facto, há desafios muito sérios: defesa e segurança. A situação em Cabo Delgado não melhorou, pelo contrário, tendeu a piorar, e aí é um desafio muito sério, porque podemos ser avaliados só por este ponto de Cabo Delgado, porque é um ponto que mexe com a visão que o mundo tem de Moçambique e os investidores. Então, para não repetir o que disse na peça, ia só ficar por aqui, destacar, foi um ano de estabilização do Estado e um ano de estruturação da visão do Presidente sobre aquilo que ele quer fazer. Só podemos esperar resultados no segundo ano. Este ano foi a menos de arrumar a casa. Arrumar a casa. O Presidente da República resumiu o Estado da Nação, quando foi ao Parlamento prestar o seu primeiro informe, como de confiança renovada, rumo a um desenvolvimento sustentável e inclusivo. É assim que se pode resumir este primeiro ano de governação? Penso que sim, como dizia, em termos de voltar a pôr o Estado como uma máquina credível que funcione, voltar a colocar o país governável, porque estava ingovernável. Nesse aspecto, sim, foi uma boa base para o futuro. Agora, ainda rumo ao desenvolvimento econômico, eu acho que ainda falta muito para chegar ao desenvolvimento econômico. Ainda temos que colocar muitas pedras no tabuleiro para que o país, de facto, arranque. Neste momento, ainda há muitos graves desafios, e agora, com as cheias que estamos agora a assistir, vai ser um ano também muito difícil. Então, penso que se temos que celebrar a estabilização, temos que esperar ainda tempos muito complicados no futuro. Pois bem, esta semana também, um dos temas que está em voga tem a ver, portanto, com o regulamento sobre o controle de telecomunicações no país. O Tomás foi uma das figuras que, durante a semana, escreveu alguma coisa sobre este assunto, colocando algumas questões e também algumas inquietações sobre o mesmo. Tomás, quero comentar sobre este decreto, portanto... Sim. Hermínio, este é um decreto muito importante. Por quê? Porque toca direitos fundamentais dos cidadãos. Este é um tipo de direitos muito sensíveis, porque é os direitos que mandam o Estado ficar longe, que mandam o Estado deixar o cidadão em paz com os direitos. Liberdade de expressão, liberdade de informação, privacidade. E, portanto, sempre que se toca neste tipo de direitos,
toca sempre um sino de alarme, um alarme. Cuidado, cuidado, parece que o Estado quer entrar na área dos cidadãos. Neste caso concreto, este decreto prevê a hipótese de o regulador suspender ou bloquear comunicações se entender que há matéria que o justifique, nomeadamente ameaça à segurança pública, ameaça à ordem pública, ameaça à segurança do Estado. Estes elementos de segurança pública, à ordem pública, são elementos tão indefinidos que dependem muito do estado de espírito do governo do dia. Não são elementos que possam ser vistos como objetiva e todos unânime. Então, quando se diz que, dependendo de ameaça à ordem pública, fica sempre complicado dizer quais são os elementos efetivos e indiscutíveis que serão tidos em conta para bloquear um direito fundamental. E mais, o regulamento não é claro sobre que tipo de ofensas são colocadas aí. Diz, por exemplo, quando se presumir que há um risco iminente. Ora, são linguagens muito ambíguas. E quem é que vai presumir? O que é presumir que é um risco? Presumir que... Então, quando o elemento a ser vigiado é ambíguo, o espaço para abusos é muito grande. E, portanto, há que dar-se o alerta de que este instrumento, podendo ser, em geral, não complicado, os termos que ele usa, que são muito ambíguos, dão um espaço muito largo ao intérprete para dizer, por exemplo, que no grupo do WhatsApp há uma discussão que pode pôr em causa a ordem pública. Exato. Decretar o bloqueio do grupo por 2, 3 dias. Ora, é um direito fundamental. Portanto, e mais, diz que mesmo sem tribunal decidir. Então não depende do tribunal. Ora, um direito como este, que é bloqueado, mesmo sem o tribunal decidir, é muito sensível. Então tem que discutir isso para verificar, porque não temos condições no nosso país para acreditar que há de haver respeito de legalidade, razoabilidade, como a lei diz. Então penso que é um instrumento que nos suscita muitas dúvidas, porque, repito, traz com direitos fundamentais e a forma como eles podem ser violados é uma forma muito ambígua, não é claro, depende de quem quiser saber que você, hoje, o seu texto, por exemplo, é uma ameaça à ordem pública. Qual é o critério factual e que possa ser por todos concordado? Então, é um documento com muitos termos ambíguos e, por isso mesmo, cria discussões e cria suspeitas e cria insegurança. E uma dessas suspeitas que foi levantada ao longo destes dias nos debates havidos, portanto, nos cafés e também, portanto, nas próprias redes sociais, tem a ver com o fato de este decreto, este regulamento, poder ter algumas conotações políticas. O que é que o Tomás pensa sobre isso? Pois, naturalmente, penso que era inevitável que o debate chegasse aí, porque, repara, havendo decreto na mesma área, antigo, foi remexido, foi reescrito, trazendo elementos mais, digamos, mais controladores do que anteriormente. Então, pensa-se que isto foi derivado de manifestações pós-eleitorais do ano passado, e o governo procurando prevenir, dá um instrumento que aperta ainda mais e ameaça direitos fundamentais. Então, é uma suspeita que me parece legítima, de que há um fim político por detrás disso. Então, quando se faz uma lei com um espírito político por detrás, cria sempre um desconforto nos cidadãos, de que vão nos bloquear direitos fundamentais, repito, de uma forma que você não pode contestar, porque diz que suspeitamos que você estava a colocar em causa a ordem pública, presumimos que... Isso é muito complicado. E mais, repito, ela diz que mesmo antes do tribunal decidir, podem bloquear todo o país, por 3 dias, por exemplo. Ora, isto é muito grave. Então, penso que é um texto que deve ser discutido e verificar se realmente ele
não tem algo de inconstitucional até, posso colocar essa hipótese, e verificarmos se podemos encontrar um texto mais consensualizado, que não cria suspeitas e medo de que nos querem roubar direitos fundamentais. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal de hoje. Obrigado, Tomás. Hermínio. Eu conto consigo próxima semana para continuarmos a olhar o país. Muito obrigado.